Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao terceiro vídeo da série especial, onde nós estamos lendo o livro Os Embaixadores, que é o livro Atos dos Apóstolos de Ellen White. Chegamos ao terceiro capítulo dessa leitura, dessa série, e o título de hoje é Boas Notícias. Vamos à leitura? Depois da morte de Cristo, os discípulos quase foram vencidos pelo desânimo. O sol de sua esperança havia se posto e a noite desceu aos seus corações. Solitários e deprimidos, eles se lembraram das palavras de Cristo, pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Várias vezes Jesus havia tentado revelar o futuro a seus discípulos, mas eles não quiseram refletir sobre suas palavras. Por isso, ficaram completamente desesperados quando ele morreu. A fé daqueles homens não transpôs a sombra que Satanás lançou no horizonte deles. Ah, se tivessem acreditado nas palavras do Salvador, de que ele ressuscitaria no terceiro dia, quanta tristeza poderiam ter evitado. Oprimidos pela depressão e desespero, os discípulos se reuniram em uma sala do andar superior de uma casa e trancaram as portas, temendo que o que havia acontecido com seu amado mestre também pudesse acontecer com eles. Depois de sua ressurreição, o Salvador apareceu para eles ali. Durante 40 dias, Cristo permaneceu na terra, preparando os discípulos para a obra que estava diante deles. Ele falou sobre as profecias a respeito da sua rejeição por parte dos judeus e de sua morte, mostrando que cada detalhe havia se cumprido. Então, ele lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras e completou: vocês são testemunhas destas coisas. À medida que os discípulos ouviam o mestre explicar as Escrituras, à luz de tudo o que tinha ocorrido, sua fé nele foi completamente firmada. Eles chegaram ao ponto de poder dizer: sei em quem tenho crido. Os episódios da vida, morte e ressurreição de Cristo, as profecias que apontavam para esses acontecimentos, o plano da salvação e o poder de Jesus para perdoar os pecados, de todas essas coisas os discípulos tinham sido testemunhas. Agora deviam revelá-las ao mundo. Antes de subir ao céu, Cristo disse aos discípulos que eles deviam ser os executores do testamento no qual ele havia deixado ao mundo os tesouros da vida eterna. Embora os sacerdotes e as autoridades o tivessem rejeitado, eles ainda teriam mais uma oportunidade para aceitar o Filho de Deus. A seus discípulos, Jesus confiou essa mensagem de misericórdia para que ela fosse dada primeiramente a Israel e depois a todas as nações. Todos os que crescem deveriam ser reunidos em uma só igreja. A comissão evangélica e o grande projeto missionário do Reino de Cristo. Os discípulos deviam trabalhar intensamente para alcançar pessoas para Jesus. Eles deviam levar a mensagem até elas. Cada palavra e ato deles deveria chamar a atenção para o nome de Cristo, o único que tinha poder vital para salvar os pecadores. O nome dele devia ser seu distintivo, autoridade para suas ações e fonte de seu sucesso. Armas de sucesso na Grande Guerra. Cristo expôs plenamente diante dos discípulos a necessidade de manter a simplicidade. Quanto menor a ostentação e exibição, maior seria a influência deles para o bem. Os discípulos deveriam falar de maneira simples, como Cristo falava. Jesus não disse a seus discípulos que o trabalho deles seria fácil. Eles teriam que lutar contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mas Cristo não os deixaria lutar sozinhos.
ele estaria com eles. Se saíssem para pregar o evangelho com fé, aquele que é mais poderoso do que os anjos estaria com eles, o general dos exércitos do céu. Ele tomou sobre si a responsabilidade pelo sucesso deles. Enquanto trabalhassem em conexão com ele, não falhariam. Jesus lhes disse: vão até os povos mais distantes deste mundo e tenham a certeza de que a minha presença estará com vocês. O sacrifício de Cristo foi pleno e completo. Ele havia cumprido as condições do resgate. Jesus tinha recuperado de Satanás o reino e se tornado herdeiro de todas as coisas. Ele subiu ao trono de Deus para ser homenageado pelo exército celestial. Investido de autoridade ilimitada, ordenou aos seus discípulos: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Pouco antes de deixar seus discípulos, Cristo afirmou mais uma vez, claramente, que não tinha a intenção de estabelecer um reino neste mundo, nem reinar como um governante terrestre no trono de Davi. A obra dos discípulos era anunciar a mensagem do Evangelho. A presença visível de Cristo estava prestes a ser retirada, porém, uma nova infusão de poder seria dada a eles. O Espírito Santo seria concedido àqueles homens em sua plenitude. O Salvador disse: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, ou seja, em Jerusalém, até serem revestidos do poder do alto. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Salvador sabia que seus discípulos deviam receber o dom celestial. Um líder vigilante e determinado estava no comando das forças das trevas. Os seguidores de Cristo só poderiam lutar pelo que é certo com a ajuda que Deus lhes daria mediante seu Espírito. Os discípulos de Cristo deveriam começar o trabalho deles em Jerusalém, cenário do sacrifício maravilhoso do Salvador pela humanidade. Em Jerusalém, muitas pessoas acreditavam secretamente que Jesus de Nazaré era o Messias, e muitas haviam sido enganadas pelos sacerdotes e governantes. Os discípulos deviam chamar essas pessoas ao arrependimento. Enquanto todo o povo de Jerusalém estava agitado pelos acontecimentos emocionantes das últimas semanas, a pregação dos discípulos causaria uma impressão mais profunda. Durante seu ministério, Jesus tinha lembrado constantemente os discípulos de que eles deveriam se unir a ele para resgatar o mundo da escravidão do pecado. A última lição que ele deu a seus seguidores, foi que as boas novas de salvação lhes haviam sido confiadas para que eles as transmitissem ao mundo. Quando chegou o momento de Cristo subir ao seu Pai, ele conduziu os discípulos até Betânia. Jesus parou ali e eles se reuniram ao seu redor. Com suas mãos estendidas, como que para garantir a eles seu cuidado protetor, ele lentamente subiu do meio deles, estando ainda a abençoá-los. Ele os deixou e foi elevado ao céu. Enquanto os discípulos olhavam para cima, tentando vislumbrar o seu Senhor pela última vez, os anjos celestiais o receberam e o acompanharam até as cortes do céu. Os discípulos ainda estavam olhando para o céu, quando de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu,
voltará da mesma forma como o viram subir. A esperança da Igreja. Os discípulos de Cristo deviam ter sempre em mente a promessa de sua segunda vinda. O mesmo Jesus voltará para levar para si aqueles que se dedicam ao seu serviço aqui na terra. Sua voz os receberá em seu reino. Assim como no serviço simbólico do santuário, o sumo sacerdote deixava de lado suas vestes especiais e oficiava com vestes de linho branco, como um sacerdote comum, assim Cristo pôs de lado suas vestes reais, vestiu-se com a humanidade e ofereceu sacrifício, sendo ele mesmo o sacerdote e a vítima. Assim como o sumo sacerdote, após ter realizado o serviço no lugar santíssimo com suas vestes especiais, saía para se apresentar à congregação que esperava lá fora, assim Cristo virá pela segunda vez vestido de sua glória e da glória de seu Pai, e todos os milhões de anjos o acompanharão. Dessa maneira, Cristo cumprirá sua promessa: voltarei e os levarei para mim. Os justos mortos sairão de seus túmulos, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados com eles para o encontro com o Senhor nos ares. Eles ouvirão a doce voz de Jesus dizendo: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Ah, como os discípulos puderam se alegrar na esperança do retorno de seu Senhor. Que experiência fantástica, extraordinária que os discípulos vivenciaram ao lado de Cristo, antes e após a sua ressurreição. O próximo capítulo nós iremos ler tem por título o Pentecostes, o início do trabalho, capítulo 4. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Até logo.